21 horas. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Agora, na Rádio Ifá Brasil, começa o programa Equilíbrio, com o Babalaô Ifá Daió Eleibuban e o Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila. Rádio Ifá Brasil, você se conectando aos ancestrais. Rádio Ifá Brasil, conectando você aos ancestrais. Meu nome é Ifá Daió, Orixá Talabi, Detonha Galabuiban. Estou junto com Babalaô Ifá Jemi Ofé Orumila. Programa Equilíbrio, novamente. Hoje o dia é 5 de agosto de 2015. Eu comecei exatamente no horário que eu falei no grupo da rádio, né, no WhatsApp, 9h30 da noite. Agradeci aqui o Babalaô falou lá e o Babalaô Fadjemi que pôde comparecer aqui no perfil da rádio do Facebook, facebook.com/radiofabrasil.oficial. E eles falaram aqui do pequeno atraso que nós tivemos aqui para poder falar ao vivo. E o tema hoje é família de Ifá, família de Orixá, dentro das nossas diretrizes, que é da cultura aborígene iorubá, né? Então agradecer também a Fabamilá, que está aqui dentro da rádio também. O nigeriano está aqui também, Eku Ekabo si Brasil, Radio Brasil. Não sei se ele vai entender, mas estou falando um pouquinho de Iorubá. Quem mais aqui? Tem americano também aqui, ao vivo na rádio. E os brasileiros todos estão escutando, muito obrigado. O WhatsApp da rádio, quem não tem o WhatsApp, o DDD é 12 9 9236 6837. DDD 12 9 9236 6837. Nós temos também o aplicativo da Rádio Ifá Brasil. Vai no seu Play Store ou no Google Store. Entra lá no aplicativo do seu Android e coloca lá Rádio Ifá Brasil na procura. Baixa o programa e nos escuta. Muito importante. Falar também... nós temos a camiseta da Rádio Ifá Brasil. Quem for lá na fanpage da radiofabrasil.com.br, desculpa, facebook.com/radiofabrasil, que está dentro da radiofabrasil.com.br também, tem a nossa fanpage. E lá nas descrições de cada programa a gente coloca a camiseta, o site, o Skype, para o pessoal poder ali participar. É interessante, é o nosso convite. Então o pessoal pode participar aqui, ao vivo, né, no Skype, também Twitter, @Rádio Ifá Brasil. Então nós recebemos todas as informações aqui possíveis para poder interagir com vocês. No reservado, vocês podem ir no perfil da Rádio Ifá Brasil, falar comigo no reservado, sem problema algum, né? E mais uma vez, repetindo, o programa hoje fala sobre família em geral. Então esperar que todos possam participar aqui com a gente, né? E para dar um pitaco a mais, esse dia 8 agora de agosto, esse sábado agora, estarei em São Bernardo do Campo, dando o segundo módulo, dando as aulas do segundo módulo da Escola de Ifá presencial. Quem quiser participar, entra na ifabrasil.com.br, manda um e-mail para mim lá ou pra gente. A gente vai poder participar e explicar mais sobre o assunto. Babalaô Fadjemi, muito obrigado novamente pela paciência. Obrigado pela audiência também da sua família, que aqui nos procura. E espero que hoje possamos mais uma vez aqui falar um pouco de família, falar um pouco da integração, né, da família. Família espiritual, família sanguínea, quais são as diretrizes, até onde os familiares podem chegar, até onde não pode. Acho interessante porque tem muita gente que pergunta isso, não só para mim, mas para o senhor também, né? E vamos tirar essa dúvida. Muito obrigado, Boroboye, Ibá, Axé. A Boroboye, a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil, Caleô, que todos estejam bem em suas casas, que todos estejam bem acomodados para esta programação.
e que nós trazemos um assunto de maior importância dentro do culto de Ifá, que é a união familiar e que é a integração da família em si, no seu todo, junto a Ifá, até no seu mesmo axé. É de maior importância que a família, embora algumas delas tenham algumas pessoas da família com segmentos diferentes, mas que esses segmentos diferentes possam se unificar, se não for no rito, que seja pelo menos no sentido da fé, no sentido da integridade e do respeito um ao outro. Um dos maiores valores de Ifá é quando toda a família se encontra, inclusive dentro do mesmo axé, porque aí não haverá diferenciações ou discordâncias de ritos, não haverá discordância de teses, de valores que dentro de uma família de Ifá possa ser bom e para outra não ter aquele mesmo segmento. Não haverá discussão, todos se integrarão ao mesmo sacerdote, ao mesmo líder, e fará com que essa sociedade familiar se mesmo. Isso acontece, essa divisão de vários segmentos em todas as famílias. A família espiritual unida, ela é a força que faz com que o axé se movimenta com mais tranquilidade, que o axé se movimenta com mais boboirê em todos os sentidos. Porque todos vão ouvir a mesma palavra do sacerdote. Todos vão passar pelo mesmo axé que um passou, todos passarão de acordo com o que tiver determinado no Orum para cada Ori. E se a pessoa tiver dentro da sua própria integridade, eu falo muito em integridade, que é o valor do ser humano, em saber a preservação do seu axé, com certeza ele será beneficiado pelas divindades. Todo aquele oriundo de valores diferentes, de migração diferente de segmentos, eles terão que ter, no mínimo, a razão do porquê ele migrou. E se essa integração familiar consistir e permanecer dentro do próprio axé Ifá, os filhos terão as condições do mesmo ensinamentos básicos de alicerce e fará com que o entendimento seja muito maior. Pode falar, Débora. O que eu tinha colocado na rádio, abri, né, no WhatsApp, a questão que as pessoas têm muitas essas dúvidas, né, na questão família, porque muitas pessoas vêm do candomblé, vêm das origens, né, da cultura do candomblé, e tem muitas situações onde a pessoa passa por um ato de iniciação, então é bloqueado, né, ou não é permitido a entrada de familiares. Isso já aconteceu. Eu não posso falar de todas as casas, né, todos os templos religiosos, mas isso particularmente aconteceu comigo, né, da minha própria mãe não poder ter entrado para participar dos ritos. E aí foi pedido para que deixasse entrar, que nada melhor que a mãe, né, para estar por perto, para participar. E eu vejo ainda pessoas perguntando a respeito de se o marido que quer fazer uma iniciação, a esposa também pode. Tem muito essa pergunta. E isso não é um tabu para nós. Como o Babalaô Fadjemi abriu bem, né, o programa, isso é a questão de fazer a união e todo mundo estar conectado a uma mesma filosofia, uma mesma teologia, né, que é muito mais fácil o casal em si, como exemplo agora que estou dando, participarem juntos do que um está sendo cuidado comigo e o outro com o Babalaô Fadjemi. Eu digo que isso também não é errado, mas também não é certo. Depende muito da cabeça do ser humano, depende muito do comportamento, daquilo que a esposa, exemplo, na casa do Babalaô Fadjemi, e o marido, por exemplo, na minha casa, aqui no templo, vai conseguir administrar os conhecimentos, né? O resgate, né, intelectual. Como é que vai ser feito isso? Então é uma situação de se pensar. E quanto mais as pessoas estiverem conectadas numa mesma filosofia,
mais rápido entendimento, mais rápido no seu destino, vai ser melhor traçado aqui na Terra. Vai ser mais rápido o seu esforço, né, sua compreensão. Então, eu achei bacana querer falar sobre isso hoje, porque ajuda as pessoas que estão escutando a tentar administrar. Outra questão que é muito recorrente é porque nós temos uma cultura hoje onde até mesmo dentro de uma casa existem pessoas que são praticantes de outras religiões diferentes. E ainda, por exemplo, por mais que a Bíblia fale que o católico deve ser isso, e a mesma Bíblia que o evangélico fala deve ser feito isso, as interpretações são diferentes. E aí quando vem, entre aspas, um macumbeiro, aliás, discordo de muita gente falar, não, sou macumbeiro sim, coloca o ponto não sei o que sim. Não, você não é macumbeiro, você é praticante de uma religião. Qual religião que é? Qual cultura que é? Porque se continuar falando que você é macumbeiro sim, que não sei o que, vão continuar te chamando de macumbeiro, aí depois você não peça pra se defender dos seus direitos, né? Me chamou de macumbeiro, é intolerância religiosa. Então você tem que pensar muito bem quando vai falar que você é macumbeiro, né? Enfim, voltando ao assunto, às vezes eu fujo muito do assunto. Então, dessas pessoas que têm 3 religiões diferentes, quando uma pessoa é do orixá, é do Ifá, ele está mais, na minha visão, tá, de conhecimento de religiões, ele está mais apto a poder equilibrar uma família, mesmo jovem ou adulto, do que o pai, a mãe, a avó, o tio, o bisneto, entendeu? Porque essas religiões, normalmente centenas ou milhares de praticantes dessas mesmas religiões protestantes ou cristãos, né, que vem do cristianismo, eles têm uma visão meio fechada. São poucos que têm aquela visão aberta, que vão falar assim, apontar o dedo pro filho, que eu tenho exemplo disso dentro aqui de praticante, né? A avó é evangélica e a mãe é católica. A mãe protege o filho, mas a avó joga praga no neto. Fica essa discordância aí de prática. O que eu falo para esse praticante é o suru, né? Que é difícil, né? O suru que é... Tá fugindo da minha cabeça. Paciência, né? Paciência. E tentar pensar, porque não é o ebó, não é uma magia, não é a medicina, não é matar bicho pra santo, pra orixá, que vai mudar a cabeça da véia, no bom sentido, tá? Então, o que eu tenho que fazer é o que ele vai falar, como é que ele vai agir, porque ele sabe que a avó está errada. Como é que ele vai se proteger da avó que joga praga nele? Entendeu? Como é que ele vai se proteger? Então, tem que ter muita concentração, muita força de vontade e mostrar para a avó, de algum meio, que a cultura que onde ele está participando é boa, não é ruim. Agora, vai da pessoa. Ou ele aceita, ou se não, ele aceita a questão onde ele está, né, está vivendo. Né? Tem vários caminhos, mas tem muitas dificuldades, né? Tem muitas pedras no caminho que ele vai ter que aprender, e futuramente, na vida de sacerdócio, ele vai saber dar essa sabedoria, ou falar um dia aqui na rádio, né? Pra pessoa, eu passei por isso e eu resolvi a situação assim. Porque é mais um aprendizado, porque muitas pessoas vão acabar acarretando isso, recolhendo isso. Então é muito complicado. A questão também da ancestralidade, né? Por exemplo, particularmente nessa área, né, desse praticante de Ifá aqui no templo, é porque somente ele, né, como tem muitas famílias, somente ele é praticante de orixá. Outros familiares não têm. Só que ele não sabe que o bisavô pode ter cultuado Umbanda, ou ido do Candomblé, o tataravô também. Isso é uma herança que morre e a família esquece. Isso acontece muito na Nigéria. Acho que no programa passado nós falamos disso. Muitas pessoas que têm nome de orixá, né, sobrenome, né, que eram
são praticantes de orixá, mas a família esquece, deixa de cultuar. E aí entra numa outra religião, tenta fazer algo que não pode. Aí acaba fazendo até o certo dentro da outra religião que ele faz, mas seguindo, né, as palavras do Deus, né, que ele acredita. Mas quando chega no final, o resultado não é favorável. Aí tem que chegar uma pessoa de orixá ou de Ifá, né, e explicar para essa pessoa: olha, você tem um nome de orixá, por que você esqueceu as suas raízes? Deve ser esse o seu problema. Volte, tenta praticar para você ver a diferença. Então a gente tem esses exemplos assim, não querendo forçar ninguém a fazer nada. Mas eu acho interessante. Então tem um ponto positivo, né, que os familiares podem participar, e um ponto negativo para positivo, que tem como sim viver em harmonia. Mas cada um tem que ver como é que vai se interagir aí. Não é fácil não. Não é fácil ver a briga não, né? Não é muito fácil esse fator da divergência de segmentos religiosos dentro da mesma família. O primeiro passo que se deve dar, antes de mais nada, é o suru, como você falou, a paciência, e pedir muito às divindades para que possa ter paciência suficiente para encarar isso de uma maneira sem agressão, de uma maneira sem choque, que não haja choque entre as pessoas e que os direitos sejam preservados. Principalmente quando as pessoas que têm assim, uma visão contrária da sua, seja mais velha, ela tem que ser respeitada e não ser desacatada. Sim. Todo mais novo tem que chegar no mais velho como uma maneira mais dócil e compreensiva. Fazer com que ela possa, essa pessoa mais velha, escutar o mais novo no momento mais oportuno que ela tiver de calmaria. Nunca queira enfrentar uma pessoa mais velha no momento em que ela possa estar irada, porque ela não vai acertar, até pela circunstância natural, certo? A contraposição do mais novo. Então, o saber esperar o momento mais exato da abertura para que possa ser colocado o ponto de vista e entrar em concordância. Nunca se verá que um ancião manda se fazer uma batalha, certo? E se espanquem entre si. Isso não acontece. Isso dentro de Ifá, o ancião ele tem como por valor, por norma e regra, aquilo que é incomum dentro do comum e que os valores sejam todos eles preservados para todas as partes. Então, se a compreensão chegar, pelo menos na aceitação de quem já há muito tempo tem um segmento religioso adverso ao seu, terá que fazer com que esse respeito já seja assim, da aceitação. E a integração cabe todos aqueles que estão dentro de uma família saber o que é melhor para ela, não forçando ninguém a ter o seu segmento, porque todo mundo, no seu devido momento, de acordo com as suas necessidades, irá procurar algo que possa solucionar ou que aliviar o seu sofrimento. E se você tiver a calmaria com você, o suru, que é a paciência, e tiver o segredo do bom viver e da boa educação familiar, você levará esse teu ente querido que vive com você, que é parte integrante da sua família, para o seu axé. Eu acho muito bom isso, acho muito tranquilo essa introdução da família. E aqueles que já estão, quando vai formando família, forme a sua família de maneira que os seus filhos, ao nascer, já sejam integrados dentro do seu próprio axé. Não esperem muito tempo para isso. Dentro da sua família de Ifá, dentro da sua família de Orixá, que seus filhos sejam integrados e que eles não tenham, como curiosidade, conhecer outras religiões. Porque toda a sua cultura está posta e dedicada dentro da sua família desde tempo remoto que você a formou. E quando você forma a família, você idealiza o melhor para ela. E o melhor é aquilo que você já errou e agora está acertando. Esse é o melhor. É quando você erra muito e depois você passa a acertar, então você passa a perceber onde está o erro, onde está o acerto. E o encaminhar
dos filhos para a sua religião, ele encaminhar os filhos para o seu axé, faz com que essa unificação nas próximas gerações serão maiores. É interessante dizer isso, porque nós temos exemplos dentro da nossa casa, né? Que a gente, se for pensar dentro do IFA e fazer com que os filhos, né, os netos estudem essa cultura, se for ver bem mesmo, vai estudar todas as culturas desde os primórdios. Se for estudar, se a pessoa for ver a história em si, né, eu tenho aqui, eu vou tentar pesquisar de novo, para o pessoal poder compreender sobre a origem das religiões. O nome do rapaz chama Slow, é no canal Slow. Depois eu vou compartilhar aqui no perfil da rádio, para o pessoal poder acompanhar. Se for estudar tudo que ele está falando naquele vídeo no YouTube, o IFA está incluído lá. Todas as mensagens que ele traz, o conhecimento da vida, que depois entrou a ciência, o cientista sendo religioso, o que ele deve fazer, qual caminho deve seguir. Então eu achei bem interessante. Depois eu vou colocar aqui no perfil da rádio, no Facebook, para o pessoal dar uma pesquisada e parar para pensar um pouquinho no que ele está querendo dizer. A nossa religião, né, em si, a liturgia, a filosofia, né, a teologia, né, da cultura iorubá, se for analisar, fala do cristianismo, fala do protestão, né, islamismo, fala de várias outras culturas, até do budismo fala também. O budismo fala muito do comportamento, né, na alma, do conhecimento do corpo, até onde você pode chegar usando a sua energia. Se você for estudar Allan Kardec, sair do corpo, os cosmos, aquelas coisas de ciência misturado com religião. Então eu acho bem interessante o pessoal estudar IFA. Então, quanto mais versos a pessoa souber, principalmente os versos que têm sentido, tem versos que estão colocando na internet que não tem sentido algum. Então, como é que sabe o sentido dos versos? Aí tem que pesquisar mesmo um babalô sério para poder sentar e falar para você, é assim, assim, assado, que são os versos que são explicados, para analisar. Então, e a concepção, né, família, né, família espiritual, é muito diferente de uma família consanguínea. Até na cultura iorubá é diferente. Eu tinha citado semana passada a questão da bigamia lá, que é permitido, não só na África, né, mas também ali no Oriente Médio é normal isso, e aqui no Brasil não é. Então, a questão de família, o sacerdote de Ifá ter esposas, qual o sentido dele ter mais esposas, é totalmente diferente do que seria aqui no Brasil. O sentido de ter filhos, Ifá tem muito isso também. Vou consultar Ifá e fala de falta de filhos para a pessoa. Aí tem aquela questão, né, que a gente pode falar depois se alguém perguntar, do homossexualismo. Eu posso explicar por que dentro da cultura iorubá, um dos itens importantes, que quem cultua orixá, é importante ter filhos. A gente falou aqui da ancestralidade. Então tem questões que têm sentido, se você for estudar, tem sentido. A questão da ancestralidade, a questão do poder, né, da oralidade, para poder passar pai, mãe e filho. É muito interessante. E quanto mais as pessoas dentro de uma família, mesmo que não siga, né, mas estude a cultura que o pai ou a mãe deixou, mesmo que estude, saiba passar isso adiante, não bloqueie esse compromisso espiritual que eles têm, é melhor. A gente fica aqui, né, na dúvida, você deve ficar também. A gente fica às vezes no receio, né? Será que nossos filhos vão seguir mesmo? Porque eu tô com um filho pequeno, né? A gente não sabe. O IFA responde positivamente, mas vai que, por exemplo, agora é uma dúvida que a gente pode colocar no ar. Vai que eu falho, dei uma falhada em alguma situação que prejudica o futuro dos meus filhos.
Entendeu? Isso é uma situação que é a dispensar. Será que mesmo assim no individual deles, eles vão seguir? Eu tenho uma opinião. Sim. Quando o nosso filho nasce no nosso seio familiar, já instalado, já concretizado a fé da família, eles passam a ter a religião dos pais como natural. Não é como um pai migra da sua religião, a cultura iorubá, já tem os seus filhos na puberdade e cada um já está com mais ou menos com a sua personalidade formada a respeito religioso. É mais difícil de levá-lo do que o recém-nascido. Entendeu? O recém-nascido, ele aceita naturalmente a opinião do pai, ele aceita a indicação do pai, ele acompanha o pai nos seus primeiros passos de vida junto ao axé. Então, ele passa, eu vejo pelos meus, ele passa a ver o axé como um sentido natural, como o caminho que ele vai fazer contato com a divindade, porque ele passa a entender que existe o sobrenatural, que existe a divindade, que existe Deus. É o primeiro contato dele, na realidade, com o Lodumare. Aquele Lodumare que ele deixou no Orum e veio para a Terra. Entendeu? Sim. Isso daí, ele vai entender o caminho da saída dele do Orum para o Aie, ele vai entender já logo na infância que houve esse caminho, por onde ele passou, quais as opções, o que ele escolheu, que existe dentro dele o destino escolhido por ele no Orum. Então você vê que vai se formando um alicerce, ele vai vendo coisas concretas dentro do abstrato que é a espiritualidade. E ele vai, essa ponte entre o Aie e o Orum, para ele é mais fácil de fazer do que aquele que migra. Porque o que migra, ele se acha numa posição, eu estou aqui, Deus está lá e tudo bem. E não é assim. Porque nós temos o direito também de falar com ele através das divindades, através de tudo que vai se relacionar ao Orum. Porque não existe só o Lodumare no Orum. Existem as divindades. E esse valor é muito mais fácil de você chegar a essa divindade e com que faça com que você tenha maior apoio dentro do seu equilíbrio espiritual. Porque o difícil do imigrante é ele entender como é que se faz o equilíbrio espiritual. Ele não entende muito bem isso. Como que é formado esse equilíbrio. E não pode se explicar. O pior é que não pode se explicar, porque é parte do AO. Entendeu? E tudo que é segredo, ele tem que ser preservado, e muito bem preservado, para que não caia na situação que está caindo hoje em dia. Porque hoje em dia, eles procuram um valor que dentro deles mesmo, eles não sabem qual é o caminho certo para chegar. Eles vão dar confiança que vão chegar nesse intuito. Mas não é assim. E quando a família, ela cria dentro do seu próprio ambiente todo o fator do axé, ela dificilmente se dissolverá. A não ser que, através de casamentos, entendeu? E movidos pela paixão, tanto o homem como a mulher deixam-se levar pela parte apaixonada. Entendeu? Isso é um perigo muito grande dentro das famílias de axé. Porque aqui no Brasil, a cultura religiosa, ela é muito miscigenada, ela é muito misturada. E isso faz com que os jovens se unam. Não é proibido se unirem, mas também não é muito bom a migração de uma família para outra que não seja oriunda dos valores que nós temos dos cultos dos nossos ancestrais, entendeu? E isso é muito problemático. Então o jovem tem que ser orientado a não casar com família diferenciada demais da sua religião. É uma questão meio comum na Nigéria, né? Eu tenho essa opinião e muito bem informada a respeito disso. Uma questão que eu falei semana passada é quando o sacerdote de fato está lançando o Pelé para o pai ou para a mãe, e ele já tem uma filha, que o Ifá diz para a filha casar com um babalaô. Então, você vê só, já vem prescrito. Já vem prescrito. Só que aí a família não aceita muito. E a filha vai, né? E se casa com outra pessoa, e aí o verso já explica o porquê disso.
Só que as pessoas não seguem o que é pedido, que foi pedido por IFA. Então é uma questão muito delicada isso aí, né? Aí eu falo, não, mas isso é cultural. Isso não é cultural, isso é religioso. Isso tem um sentido. E que é difícil ainda fazer as pessoas compreenderem a diferença entre cultural e religioso. Porque é o que eu falo sempre, o cultural é quando eu estou lançando o Pelé, estou fazendo iniciação de orixá, iniciação de Ifá, eu estou falando do religioso, né? O cultural é eu sair na rua, vestido, né? Traje de zirubá, o senhor também, o senhor fazer festa. Isso é cultural. O religioso... O que é certo e o que é errado dentro de uma família. Isso é cultural. É os alicerces da cultura dentro do sócio, certo? Popular, dentro do sócio familiar, onde tudo terá que ser bom para um e será bom para todos, e vice-versa. Isso daí começa dentro do alicerçamento familiar, e que faz com que essa sociedade seja bem desenvolvida. Então, isso daí faz parte da cultura. Porque dentro de uma família tem coisas que não pode fazer, porque não bate com a sua cultura familiar. Sim. Enquanto que dentro de uma família é um tabu tão grande, na outra é tão liberado. É liberado. Exatamente essa mistura, até na cultura familiar, influi muito. Que tem família que não aceita determinados casamentos por causa de determinadas culturas diferenciadas. Uhum. Nós vemos no povo do Oriente, né, os orientais em si, que eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque é uma cultura muito diferenciada. Vai haver choque cultural familiar. Com certeza. E isso daí não é tabu, não é preconceito, é preservação. Nós precisamos diferenciar muito bem preconceito de diferenciação de cultura e de costumes. E isso daí é muito problemático, essa diferenciação. Porque você vai predominar um preconceito, entendeu como que é? Com um fator que não é relevante a conjuminar uma boa vivência entre as famílias. Isso é preconceito, não é preconceito. É questão de aceitação de costume, de aceitação de cultura. Então a gente tem que ser muito consciente antes da acusação. Exatamente. Agora, eu estou falando em Oriente e Ocidente. Entendeu? Né? Agora, falar em fatores de preconceito dentro do próprio território, onde que a cultura deveria ser a mesma, e ela é muito diferenciada, de acordo com tudo que houve de migrações de todos os países dentro do Brasil. Então, o Brasil, ele é miscigenado de cultura. Ele não tem uma cultura própria. Engraçado, né? Nós somos multiculturais, mas mesmo assim tem esse preconceito filha da mãe. Não, e é muito grande porque cada um luta, certo? Pela sua sobrevivência. Sim. Cada um luta pela sua preservação cultural. Agora, luta pela preservação cultural já miscigenada, já misturada. Já misturada. Não é que é pura, porque a cultura pura do Brasil mesmo, quem tem é o índio. Isso. Quilombola, não podemos índio. Esquecer que muito foi massacrado dentro do seu próprio território. Isso aí todo mundo esquece de falar, né? Isso aí todo mundo esquece de falar. Ele é o dono da terra. Uhum. Ele é o dono da terra. O índio é o dono do Brasil. Entendeu? Então você vê só, se esse valor já não foi respeitado. É por isso que eu falo, quando falar em preconceito e falar em conciliação de cultura é outra história. E tem outra, tá na lei, na Constituição, né? Não fazê-los perder território, preservar, né, a cultura deles. Mas na prática, infelizmente, não é a mesma coisa, né? É um sofrimento total. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu gosto da abertura da Rádio Fá Brasil, entendeu como que é? Porque estamos predispostos a não falar somente de religião. Sim. Estamos predispostos a falar de uma integração. Uhum. De uma integração religiosa que faça com que aconteça o acordai. O acordai dentro de um povo miscigenado, dentro de um povo misturado de cultura religiosa, de cultura familiar, de cultura territorial. Então, se você vê que dentro de todos esses valores, o brasileiro, ele é forte. Sim.
ele é forte, ele tem bom QI, porque ele costuma agregar tudo isso dentro de um fator só, que é a sua mente. A mente dele, ele aprende a conviver com A, B, C segmento e a viver com A, B, C cultura. Então você vê só que dentro dessa miscigenação, dessa mistura, ele ainda tem que cair no equilíbrio. Sim. É muita coisa para formar um equilíbrio só. Termina. Não é fácil, não. Eu acho, entendeu? É muita coisa para uma cabeça só se equilibrar. Mas consegue, não consegue? Consegue. Consegue, porque brasileiro é inteligente. É. O brasileiro voltado para o bem, ele é muito inteligente. Ele voltado para o mal, ele é muito maléfico. Fábio Milá falou lá, acredito que isso talvez por falta de base, a família ter pouca ou nenhuma visão futura e o sacerdote líder não saber ao certo orientar e passar esses caminhos. Na verdade, Fábio Milá, eu vou dar o pitaco sobre isso. O sacerdote não tem obrigação de saber, o líder, no caso, né, orientar os caminhos. Ele tem que orientar através do IFA. Ele orienta através do IFA e ele dá uma dica através de uma conversa como está tendo eu e o Babal Fadjemi aqui. A gente não é imposto a gente chegar na vida de cada um e falar, você deve fazer isso. Isso é incorreto, entendeu? Porque cada um tem o seu modo de ver, o modo de pensar. Se a gente for ficar impondo, ou vai trazer o medo ou vai trazer a briga. É um dos dois, a discórdia. Então eu prefiro não opinar, né? Então, a pessoa tem que procurar a base. Ela tem que vir perguntar de mim, o que é o BI, o que é o Urobô, o que vai acontecer comigo daqui a um tempo se eu fizer tal coisa, tal iniciação, ou tal herbó, o que vai acontecer? A gente não tem que ficar falando. Quem tem que falar, quem tem que perguntar são vocês, que estão procurando, né? Porque nós, eu e o Babal Fadjemi, quando vamos consultar IFA com o sacerdote, a gente pergunta, o que deve ser feito, né, Babal Fadjemi? O que nós vamos fazer? Exatamente. Tem alguma orientação para minha família? Não, ele está falando que não tem. Ah, então tá bom. Então, aí mas nós perguntamos se esse ebó, se ele vai ser Adá, se vai ser um ebó Adá. Isso aí nós temos essa preocupação, entendeu? E pedimos para a pessoa que ela possa estar em contato com esse saber, entendeu? Antes de fazer o ebó. Porque nenhum sacerdote ele vai fazer um ebó indicado se ele não perguntar antes se vai ser um ebó Adá. Quer dizer, se vai ser Adá, quer dizer bom, que vai ser um ebó de sucesso, entendeu? Tá, aí o Babola falou assim, eu me refiro exatamente aos sacerdotes. A maioria deles é que não sabe isso, o que eu falei sobre onde fica a Nigéria, né, no caso. Imagine orientar de forma ética e moral dentro de um culto afrodescendente que não possui história e base escrita, fazendo com que cada casa tenha uma regra, um fundamento e uma doutrina, tornando-se diferente das demais. Como se trata de uma cultura oral, né, patrimônio material da herança oral, então realmente tem uma dificuldade. O que nós estamos fazendo aqui com a rádio e outros que têm base sobre o assunto é chegar e participar aí em uma escola, se a escola tem o diretor lá com o professor tem mente aberta, vai na escola e fale, explique para eles o que é macumba, que macumba é o tambor, o que é umbanda, o que é candomblé, o que é ifá. Porque quando eu falei o que é ifá para os professores macumba na última reunião... Macumba, meu irmão, é um instrumento de taquara. Então... Macumba é um instrumento de taquara. Que quem tocava ele era a macumbeira. Macumbeira, Então o pessoal tem que ir falar, estudar, é tão simples, né? Hoje tem internet, como eu falei, tem internet. Nem tudo da internet também é verdade, mas a Wikipédia fala muita coisa boa lá sobre história, enfim. Exato, falta de base. Ok. Vamos lá, o que mais aqui? Cada um corre para um lado, exato. Não tem jeito. O Quiron, ele pergunta, boa noite, Aboroboê. Quando numa família de Fá se prepara o herdeiro, se leva em conta somente a consanguinidade ou a experiência daqueles mais velhos para prosseguir com aquela Ebi, quer dizer família. Daí está querendo saber se o herdeiro deve ser do sangue
ou deve ser outra pessoa de outra família? É uma pergunta inteligente. Inteligente. Pergunta Responde inteligente. para ele. Eu, Lá na Nigéria. Lá na Nigéria. eu particularmente defendo consanguíneo. Eu defendo consanguíneo. Porque os Também outros que eu estão. defendo- Porque os outros que estão vindo são de outras famílias. Então eles vão formar o templo deles, né? Se tem esse caminho, se tem esse objetivo, é treinado para isso. Mas o templo em si é passar de consanguíneo. Se não é meu filho, com certeza vai ser meu neto. Entendeu? Então dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda, pelo menos na minha visão, dá tempo. Então, assim, todo templo de Fá, todo templo de Orixá em Nigéria tem o seu Arolê, que é o herdeiro, né? Chama de Arolê. Então o Arolê é melhor passar para o filho. Se passar para outro, você vai ter que começar tudo de novo. Simplesmente isso. Você vai ter que começar tudo de novo. Você vai vir no... O fator quando eu queria explicar uma coisa, Sim, que esse fator da hereditariedade sim. que tem consanguínea, ela está marcado lá no Orum, nos Está seus marcado ancestrais. lá. Isso. O Atunuê, não, Atunua. Atunuá. É o Atunuá que se preserva essa continuidade. Você está entendendo? Então, esse ciclo não pode ser quebrado. Uhum. Entendeu? Esse ciclo não pode ser quebrado. Porque, vê só, a ancestralidade, ela vai preservar toda essa cultura religiosa dentro da família. É o certo. Sim. Principalmente quando espiritualmente existe o culto. Existe o culto de Fá ou de Orixá, e que você vai ver que isso daí vai ter continuidade sempre. Tem. Ou com o filho, com o neto, com o bisneto, mas ele vai voltar Vai e voltar. ele vai continuar. É por isso que existe o Tundê. Aí o senhor pegou lá no fundo da alma mesmo agora. Exatamente. Não, mas a gente fala, a gente procura expor realmente aquilo que vem em pergunta e a necessidade da explicação. Sim. Não é? Então você vê só que um assunto vai puxar o outro, Uhum. tem onde fundamenta toda a situação, todo esse ciclo da cultura iorubá. Eu vou explicar para as pessoas. Eu posso explicar o que é o Tundê? O Tundê é aquele ancestral que voltou. Sim. Eu vou explicar Então, para as pessoas profundamente. Ele pode ser o Babá Tundê, o pai que voltou. Entendeu? Isso. Ele pode ser o Babalá Tundê, que é o avô que voltou. Isso que eu ia falar. Por exemplo, eu vou morrer, claro. Aí o meu filho, ele tem outro filho. Mas aí que eu vou profundamente nas pessoas. Eu posso voltar no meu filho. Se meu filho não te, se eu morrer antes, né, e meu filho não tiver filho até lá, eu posso no berço voltar no meu filho ou na minha filha. No avô, no neto. Não tem escolha, não tem tempo. No Não. neto, eu posso voltar no neto. Vai voltar no neto. Aí mas você vê, é a mesma. Quando eles se despedem, né? Sim, Que os atos fúnebres, que faz os atos, que faz o etutu e tal, a família roga que não demore muito para voltar, não. não demora. Venha Porque logo. a gente já vê a consequência de tudo isso. Aí, Exato. por exemplo, a gente vê o pai, né, ou o neto vai falar assim: nossa, parece com o meu avô. Esse neném exatamente. parece com o meu avô. Não, é o seu avô sim, meu filho. Se você for fazer o Aconselhaie lá, o Essentaie, vai Isso. confirmar. Vai confirmar. É. E ainda vai confirmar de que parte que veio, se é do pai ou da mãe. Do pai e da mãe, exatamente. Isso que é Não interessante. vamos excluir a mulher, a família da mulher da ancestralidade, não, hein? Não. Porque existe um grande erro, uma grande confusão, que se exclui a família da mulher na ancestralidade e no fator de ser Tundê, hein? Não. Então, mas existe alguma coisa assim que tem uma controvérsia com isso. E no Essentaie, ele é tão assim profundo que o Babalaô, que Essentaie é feito por Babalaô, ele vai e descobre
realmente de que lado que é esse atenuar. Por isso que é muito restrito, né? Por isso que assim, eu já fiz, por exemplo, Sentaie e eu nunca mostrei nenhuma foto. Não tenho nem pretensão de mostrar, porque é muito particular isso. Não, certo uma que é na presença das matriarcais, dos matriarcas, dos patriarcas, daquela responsabilidade toda de saber a origem da vinda dessa criança do Orum, de que lado que veio, se é do pai, se é da mãe, se é Tundê, se não é Tundê, entendeu como que é? Dá para perguntar então, o nome, né? Se é a tal avó, né? O que nome vai receber dentro da família, o porquê daquele nome, aquele Odu que trouxe essa criança, entendeu? Uhum. Então você vê só, a criança tem a prioridade de ser sacado o Odu dela no Sentaie. Olha, entendeu? A responsabilidade, né? Que entrar nessa cultura, grande, né? Formar uma família. É muito grande, é uma responsabilidade grande e deposita na mão dos pais uma responsabilidade maior em criar. Sim. E tem outra situação também, só para explicar para as pessoas que de estudar aqui, você não vai voltar mais como se fosse do ventre da sua mãe hoje, por exemplo, da minha mãe e do meu pai, né? Meu pai e minha mãe. Eu vou voltar nos filhos ou nos netos, nunca mais na mãe e no pai. É sempre uma coisa cíclica, vai voltar, mas... Isso. Esse valor bem lembrado seu, que jamais será no primeiro útero de origem. É no outro. É no próximo, aquele que está coligado à família. Né? Essa ligação, ela é muito profunda e faz com que o ser humano jamais deixe de pertencer à mesma família. Uhum. E outra, entre o casamento e as famílias que se unem, também já estavam marcadas no Orum. Sim. Agora, a cabeça do pessoal pode estar estranha, né? A cabeça do pessoal pode ficar estranha agora, né? Porque assim, nossa, a minha filha, né, fala assim, nossa, meu pai nasceu de mim. A minha mãe nasceu de mim. Mas tem uma diferença, né? Entre o fator material do corpo do Ará, certo? E o espírito, que encarnou nele, né? Uhum. Uhum. São duas coisas diferenciadas e unificadas ao mesmo tempo. Interessante. Aqui o Babai falou lá, Sentaie é o mapa espiritual da criança. É um mapa. Com certeza. É o manual da vida dela. Fator fundamental para que sejamos bons pais para essa criança. Fazendo com que ela também seja um bom filho. Com certeza. Responsabilidade, muita responsabilidade, filhos aí. Parabéns, falou lá, por ter pronunciado esse mapa. Entendeu? Como que é? De uma maneira bem simples, né? É um mapa que a gente... sobre a codificação da vida da criança. Entendeu? É um mapa que a gente tem que interpretar o mapa dela quando chega. Tem que ter na mão. É um mapa que a gente tem que interpretar quando ela chega. Porque assim, o Ifá, ele já traz todo o mapa. Agora você coloca a numerologia. A numerologia vai mostrando o mapa com o tempo. Então tem gente que vai descobrir o que deve ser feito, né? Olha, eu tô falando de outra coisa, mas numerologia, eu gosto de estudar tudo. Eu sou bem franco sincero. Eu gosto de estudar a mão, a face, eu acho interessante isso. O Rumilá mostra também que já fez muito isso também, gostou de estudar tudo isso. Então é interessante a gente estudar. Mas assim, a numerologia, a leitura da mão e tudo mais, ele vai mostrar o mapa mais pra frente, a uma certa idade. Nós não, é no começo. É o começo, já mapeia tudo. É na chegada. É no primeiro momento que vai pôr os pés no chão, que vai pisar no aie. Esse grande vínculo de pôr o pé no aie, de pôr o pé no chão, da criança sentir o contato, certo? Da sua grande energia na Terra, faz com que ele tenha dentro dele o acordar para a vida. É muito lindo isso, entendeu? Uhum. Eu acho muito lindo.